O crime foi na noite de Natal. Uma travesti passa rapidamente em frente à bilheteria do metrô. Ricardo e Alípio Rogério dos Santos vão atrás. Minutos depois, ela volta para dentro da estação e passa por debaixo da catraca. Eles perseguem a vítima, mas a travesti escapa. Logo em seguida, retornam e vão atrás do ambulante que estava do lado de fora trabalhando. O vendedor entra correndo para fugir dos rapazes, tropeça e cai. Enquanto Alípio dá socos na cabeça, Ricardo chuta. Em poucos segundos, o ambulante está desacordado. Os homens saem, mas voltam e batem novamente. Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O corpo foi enterrado ontem em Diadema, na Grande São Paulo. O vendedor trabalhava na porta da estação do metrô Pedro II havia 20 anos. Segundo o depoimento de testemunhas, ele foi agredido porque tentou defender homossexuais. Ele conta agora um monte de cascata que ele foi orientado, a verdade é essa, né? Ele conta que o senhor Ruas, que agrediu ele primeiro, que as travestis quiseram roubá-lo, o senhor Ruas também foi roubado, deu uma garrafada nele, tudo balela. Segundo o delegado que comanda a investigação, a prisão de Ricardo aconteceu sem que fossem usadas informações de denúncias anônimas. A covardia desses dois monstros aí que tem que ir para a cadeia e ficar muito tempo. Eu queria prender o outro até o Réveillon. O advogado dos dois suspeitos diz que vai pedir à justiça para que eles respondam em liberdade e tentou justificar por que não se entregaram. Iriam se apresentar se não houvesse mandado de prisão. Então eles não estão se furtando a prestar esclarecimentos e ajudar a justiça. Por que eles não vieram aqui então na segunda-feira de manhã? Porque o fato ocorreu no domingo à noite e eles estavam abalados com a situação toda e com o noticiário da morte do ambulante, eles ficaram apavorados. Ricardo passou por exames no Instituto Médico Legal durante a madrugada. Testemunhas vão ser chamadas ainda hoje para reconhecer o suspeito. Me dá o momento exato da prisão deles. As imagens ainda estão chegando, hein? As imagens ainda estão chegando. Enquanto a transferência acontece, nós temos o momento exato da prisão desses dois homens que confessaram, atenção, que confessaram o crime. Vamos ao vivo para a entrevista agora com o delegado do caso. Pode abrir o áudio do link, pode abrir o áudio do link. Antes eles de fazer o interrogatório, eles foram orientados pelo advogado. Então o advogado com certeza deve ter feito já uma história e repassado para eles. Doutor, os dois são réus primários. Qual será o destino deles agora? As testemunhas, a única que viu desde o começo é a Kemi. Ela já vê a confusão lá na frente, por causa que um dos moradores de rua foi reclamar por causa do que eu estava fazendo xixi, e aí que originou toda a briga. Então a única testemunha que viu desde o começo é a Kemi. Doutor, os dois são réus primários. Qual será o destino dos dois agora? Agora, quando concluir o inquérito, será encaminhado para o Ministério Público, que oferecerá a denúncia. Agora, provavelmente eles irão a júri popular. E a população vai decidir qual é o destino deles. A Kemi não confirma essa história deles de que eles teriam apanhado, de tomado a garrafada? Aqui eles confirmaram. Não tem nada. A testemunha não viu também, porque quando começou a briga, que a Raíssa sai correndo para dentro da estação, a Kemi também entra. Essa garrafada acontece posteriormente quando ele volta. Então ela viu. Nenhuma testemunha fala do roubo nem da garrafada. Eles demonstraram algum tipo de receio? Todos aqui com estão a população? super arrependidos, dizem que aconteceu porque estavam alcoolizados e mostraram esse profundo arrependimento, mas também pela comoção que a gente vê só aqui na estação. Eles estavam preocupados com a reação? Com certeza. Até nós estávamos preocupados. Eu que não tinha nada a ver, apanhamos aí na frente. Nenhuma. As qualificações, você pergunta dela? As qualificadoras. As qualificadoras. A nossa está entrando por motivo fútil e por motivo de não oferecer resistência à agressão. Assim eles vão ficar quanto tempo na 77? A prisão temporária foi concedida de 30 dias. Pode ser renovada por mais 30. Nós entendemos que conseguiremos acabar esse inquérito policial antes dos 30 dias. E já pediríamos a conversão em preventiva. Vão ficar o tempo todo lá? Vão ficar o tempo todo lá. Os 77 não vão para o CDP? O 77 até acabar a temporária. Depois ele vai para o CDP. Eles passam agora pelo IML? Já foram passar agora. Todos, isso, já estão passando. 77, o Alípio, ele apresenta bastante lesões. Ele apresenta lesão na cabeça, lesão na perna, lesão no braço, que ele alega que foi agredido. A história dele que ele alega que foi agredido pelos moradores de rua. Então, para constatar todas as lesões, eles foram... ficam no 77, não? Até ser convertida a prisão temporária em preventiva, se for, eles ficam no 77. Qual o tipo de pena que eles vão... Reclusão. Reclusão e de quanto tempo para isso? Até 20 anos. Até 20 anos. Doutora, as travestis negam essa história do... Negam.
Nega, falar que não tem nada a ver. Primeiro, o Brasil, ele alega que nem sabia o que estava acontecendo e já levou um soco na cabeça. A Raíssa, que é o Anderson, alega que foi defender o Brasil e também já começou a apanhar. Tanto que a Raíssa não falou essa questão do xixi, né? A Raíssa não viu. A Raíssa ela estava do lado da barraca do Ruas, confraternizando com que o Ruas vendia bebida, tal. E ela, quando ela viu a briga, ela foi defender o Brasil e já acabou apanhando também. Tudo pode ter um crime de intolerância. Não há nada que leve crime de intolerância. Não há nada, por enquanto, que leve que eles agrediram por serem homossexuais ou por serem moradores de rua, nada disso. Por enquanto, não. Há um crime de bárbaro de agressão, mas não tem nada que fale que seja de intolerância. Não podemos associar. Em relação a essa segunda qualificadora, o senhor disse que é... Existe uma qualificadora que é meio que dificulta a defesa da vítima. Ali você percebe que a partir do momento que ele cai no chão, o rapaz não poderia oferecer nenhum tipo de resistência. Então, entre também com essa qualificadora. E também o promotor, na hora de denunciar, pode pôr mais qual quiser, entendeu? E pode tirar também as que ele entender desnecessárias. Em homicídio doloso e uma lesão corporal. Então, eles foram indiciados por homicídio e também por lesão corporal, porque além do homicídio do Ruas, eles bateram das duas travestis. E as duas travestis, desculpa não, o Brasil, que ele é só homossexual, e a Raíssa, que é travesti. Eles sofreram lesões e representaram para que os dois fossem processados pelo crime. Então entra também como uma lesão corporal. Doutor, a gente não chegou... o outro disse ontem que não imaginava que a vítima tinha morrido. Os dois só viram que morreu no dia seguinte pelo delegado do caso. Momento em que eles pegaram as coisas deles e fugiram para a casa de parentes. Itaquera foi casa de parentes? Itaquera não sabemos ainda, porque a gente não conseguiu identificar quem é o dono da casa. E ele não falou? Não falou. Ele fala que é de amigo. Doutor, essa pessoa que deu o informante de vocês vai receber os 50 mil? Eu não sei te dizer isso daí. Isso não cabe à Polícia Civil. Isso é com a Secretaria de Segurança Pública. Mas essa pessoa está identificada? Está identificada, o e-mail que mandou pra gente. Eu não sei qual é o método. Eu acho que tem que ser um método formal. Tem que ser encaminhado para um e-mail qualquer. Porque nossa investigação, ela partiu desde os grupos sociais do Facebook, Diário da CPTM, que ajuda sempre a gente, e até todos os meios que a gente divulgava os telefones. E nós, em todos os meios, a gente colocou o e-mail da delegacia. Tanto que, muitas vezes, nós recebemos mais de 35 denúncias. Então, nós fomos em todas as 35. Uma a gente saberia que ia dar certo. E uma dessas foi que deu certo, foi essa denúncia que chegou pra gente. Tá bom? Aí, Bate, esse é o Dr. Rogério. Então, o Alípio saiu agora aqui do Metropolitano em direção ao IML. Bate.